Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com o último resumo da rodada. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Último por quê? Porque o Denver Nuggets é campeão da temporada 22-23 da NBA. Parabéns, Denver Nuggets. Parabéns! Quem poderia prever isso? Pois é. Quem teria genialidade de prever, antes da temporada começar, que o Denver Nuggets ia ser campeão? Decretamos aqui vários finais de maldições bola presa. Porque a gente apostou que o Nuggets ia ser campeão antes da temporada começar. Tá lá, pessoal. Assim, não fui eu. As pessoas lembraram no Twitter e comentaram. Eu retuitei algumas mensagens. Retuitei. Não queria me gabar, mas, bom, as pessoas estavam. O povo estava falando. Você cumpriu a sua função de permitir o acesso à informação. Isso. Correto? E aí eu fui ver o post, né? Que tem lá nossas previsões da temporada. O que a gente errou é que a gente colocou que a final ia ser contra o Milwaukee. Seria se o Heat tivesse deixado. Isso, se o Heat não tivesse sido essa surpresa absurda que foi. Não conseguiu ser uma surpresa nas finais. Chegar nas finais da NBA foi o suficiente. E aí eu cliquei no post lá e tem um monte de gente comentando da época. E gente dizendo, nossa, que ridículo, que absurdo, gosta de jogar dinheiro fora. E eu também não quis ser agressivo com essas pessoas, só fui curtindo os comentários. Assim, Perfeito, bem claro. passivo-agressivo. Maravilhoso, o tipo de rancor do bem que a gente se orgulha de ter. Que a pessoa também não lembra que ela fez esse comentário. Não, Como é que ela vai claro. sofrer agora que eu venci? Agora ela foi relembrada. Isso. E além dessa maldição, a maldição do varal bola presa também se encerrou, já que a gente colocou para essas finais a camiseta do Joker. Tá aqui, ó, o Jokic, tá na nossa lojinha da Cuphead. Tá disponível, a gente colocou, começou com a camiseta do Kings perdeu do Warriors, botamos uma do Warriors perdeu do Lakers, botamos uma do Lakers perdeu do Nuggets, botamos uma do Nuggets. E o Nuggets foi ficar aí campeão. tempo. Ou seja, Nuggets completamente à prova de maldições. Bola presa livre da maldição bola presa. E é com isso que a gente comenta essas finais vencidas pelo Denver Nuggets. Não, sem maldição, playoffs impecáveis. Eles perderam 4 jogos, os playoffs inteiros. Na temporada da paridade, né? Na temporada que estava tudo disputado, o Nuggets dominou. Porém, a gente vai falar mais disso, do significado do título do Nuggets, de como foi a trajetória, do time montado, etc., no nosso podcast, que a gente grava toda quinta-feira, e essa semana não vai ser exceção. Então, quinta, 5h30 da tarde, a gente vai estar ao vivo aqui no YouTube para gravar o podcast. Na sexta-feira ele entra editadinho no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito? Obrigado. Eu não sei falar assim desse ritmo. Não, são muitos anos de treinamento. Mas é isso, podcast ao vivo aqui no YouTube, quinta, 5h30, editadinho, bonitinho, com vinhetas, sexta-feira no Spotify, no seu agregador de podcast favorito. Porque o foco hoje, como é o resumo da rodada, é falar do jogo 5, o jogo que garantiu o título para o Denver Nuggets. Então a gente vai falar mais disso e menos do legado das pessoas. Mas eu tô muito empolgado para poder falar do significado desse título. Hoje não, ainda não. Então vamos falar desse jogo 5 que foi, como todo bom jogo do título, não todos, mas todo bom jogo de título, foi horroroso. Feio. Isso, foi medonho, foi a lama que o Miami Heat adora jogar sobre os oponentes. Dessa vez o Miami Heat afogou-se na própria lama. Tem dois tipos de jogo do título. Um é o jogo feio, que é os dois times estão nervosos, o jogo fale muita coisa. Se é jogo 7, é batata. É que a gente lembra com um nível de carinho o jogo 7, né? Como se eles fossem épicos, o auge do basquete. Em geral, o nível não é lá muito exemplar. Obrigado. Que, aliás, é o que eu tenho contra, por exemplo, final em jogo único. É só o jogo 7. A gente só tem o nervosismo. E aí você tá nervoso junto, tem a emoção, mas... tecnicamente não é o auge do basquete. Agora não, como é o melhor de 7 na NBA, a gente tem vários jogos bons nessa final. Bem jogados, grandes atuações. É quando chega a hora de fechar, ou no caso do Heat, de ser eliminado de vez, o nervosismo toma conta. E aí tem que ter outra versão, que é um time começa a acertar muito, e aí deslancha. Isso, e aí... não tem nem disputa nenhuma, porque um time é só muito superior do que o outro. A última final do Heat contra o Lakers na bolha foi assim. O jogo 5 foi nervoso e o Heat acabou vencendo, forçou o jogo 6. Jogo 6 o Lakers começou a acertar tudo e aí acabou no primeiro tempo. Hein? Pois é, não teve graça. Ontem não, ontem foi o dia do nervosismo, que é a cara do Miami Heat, né?
Quando o Nuggets começou a partida, e assim, eu ajeitei no sofá e tinha 4 turnovers, falei, esse é o tipo de jogo do Heat. O Heat não tava nem acertando muito. Tava na metade do primeiro quarto, tava, sei lá, 6-5 o jogo. É o jeito que o Heat gosta de jogar. Brigado, nervoso, muitos erros, muito intenso. E os dois times estavam com muita vontade. Só que geralmente vontade se traduz melhor em defesa, em roubo de bola, interceptação, do que num bom passe, numa boa tomada de decisão em velocidade. Foi o jogo das defesas, mas de fato, essa lama que o Heat costuma gostar de jogar, se a gente conta que o Nuggets teve 14 turnovers, 14 desperdícios de bola, e acertou menos de 18% das bolas de 3 pontos, essa historinha costuma favorecer o Heat. É o tipo de situação em que o Miami Heat brilha quando o oponente está nesse tipo de dificuldade, né? Estamos os dois na lama, me saio um pouco melhor. Ontem, e aí, acho que foi legal pro Nuggets isso também, né? O Nuggets venceu vários tipos de adversários e de jogos ao longo dos playoffs. Ontem foi o dia de vencer no nervosismo, no jogo brigado, no todo mundo brigando com o juiz porque tá tudo errado. Acho que esse foi o jogo final, foi um jogo simbólico e importante pro Nuggets, que é vencer um jogo quando tudo deu errado. Quando nada do que eles queriam funcionou, quando eles estavam cometendo um monte de turnovers, quando as bolas de 3 pontos não caíam, quando eles cederam um monte de contra-ataques, e aí precisou lá o Caldwell Pope ficar voltando, impedir esses pontos de contra-ataque. Eles deram um jeito de vencer contra a pior adversidade que eu acho que eles enfrentaram nessa pós-temporada. E falou de ponto de contra-ataque, achei que foi um número bem legal, porque foi um dia de placar baixo, né? Foi 94-89 o jogo. E os últimos 4 pontos do Nuggets foi tudo em faltas do Heat para parar o relógio. Então, até o jogo ser jogado mesmo, praticamente os dois times não chegaram a 90 pontos. Então foi um dia de placar bem baixo e 19 pontos de contra-ataque para o Nuggets. Então, num dia que os ataques estavam ruins e que eles estavam cometendo erros, eles conseguiram transformar os erros do Miami em pontos mais do que o Heat. Isso, o Heat não teve esse sucesso. O Heat fez 12 pontos de contra-ataque e foram vários contra-ataques que o Nuggets conseguiu cortar, seja voltando, interceptando, como você citou os casos do Caldwell Pope, foi mais de um. Várias vezes foi só desviar a bola. Foi só jogar a bola pela linha de fundo e manter a posse nas mãos do Heat, mas não permitir os pontos imediatos. 19 pontos de contra-ataque, 20 praticamente, num jogo que você fez 90 pontos. É muita coisa. É muita coisa. Foi um desafogo bem importante para o Nuggets. E uma coisa onde o Heat costuma brilhar. Nos jogos que o Heat leva todo mundo pra lama, tem no UFC, né? Tem uns lutadores que todo mundo quer ver os caras de pé trocando soco. E tem pessoal, não, comigo não. A gente vai ficar se engalfinhando no chão e a luta vai acontecendo nos braços lá que você nem enxerga. Isso aí, você vai ganhar por pontos porque você passou mais tempo em cima do adversário. Só isso. E o Heat é meio que isso. Você quer ver um jogo bonito? Não. Eu vou mergulhar em cima do cara e a gente ficar rolando. E o Nuggets saiu melhor nisso. Era só o que faltava. O Heat que faz ponto em contra-ataque. Ontem foi o Nuggets que brilhou em contra-ataque. Acho que foi pra completar muito legal. O bingo do Nuggets. Esse era o tipo de jogo que eles ainda precisavam vencer. Mas uma coisa importante do Nuggets, dos 14 turnovers que eles cometeram, no segundo tempo foram só 5. Então eles melhoraram. O ataque não foi a mais bonita do mundo. Muita coisa afobada, que também é um resultado do nervosismo. Eu achei que esse foi o jogo mais difícil de analisar taticamente. Muita coisa que deu certo num lance e no outro eles nem tentavam e já tentavam passe. Só o Aaron Gordon, um dos turnovers do Nuggets no segundo tempo. O Aaron Gordon bem posicionado, marcado por um cara mais baixo. O Jamal Murray dá um passe. Menor chance de chegar na mão do Aaron Gordon. E depois que chacoalhando a cabeça, percebendo que fez uma burrada. Mas eu tive essa dificuldade, eu separei as jogadas para essa partida. Não pareceu surgir uma narrativa clara, um motivo específico para esses times estarem, às vezes, acertando os arremessos e às vezes errando tudo. Eu achei que o quarto período acabou sendo, simbolicamente, o resumo da partida. A gente viu todos os acertos e erros e os altos e baixos dos dois times no quarto período. Eu separei o quarto período pra gente assistir daqui a pouquinho. Porque foi um jogo de altos e baixos mesmo, né? O Nuggets cometendo um monte de turnovers no primeiro quarto, aí o Heat abre uma diferença. Chegou a abrir 10. Mas depois o Nuggets responde com muito contra-ataque até, já nesse primeiro quarto, abre 10 de vantagem,
E aí depois o Heat abriu 8, ainda no primeiro tempo. Foi uma loucura de os times se perdendo e se afobando muito rápido. Foi bem difícil encontrar uma história do jogo, um tema do jogo que não fosse só, meu Deus, o que esses caras estão fazendo? E o quarto período teve momentos um pouco melhores. A gente viu uma sequência muito boa do Jokic, que acabou dando a vitória pro Nuggets, e uma sequência boa do Jimmy Butler. É que, por favor, né, Jimmy Butler? Tava na hora, né? Mas antes da sequência começar no quarto período, ele tinha acertado 2 em 13 tentativas de arremesso. Então foi um jogo apagadíssimo dele, muito ruim. Vários arremessos completamente fazíveis. Arremessos nos lugares que ele gosta, com os duelos que ele gosta, nos pontos da quadra em que ele tem bom aproveitamento. Ele só errou tudo. Tudo. Meia distância, bandeja. Foi realmente um jogo catastrófico para ele, até ele fazer a sequência de 8 pontos consecutivos no quarto período, para dar 1 ponto de vantagem pro Heat no finalzinho do jogo. Quando o Nuggets abriu 8 no quarto período, depois dessa sequência boa do Jokic, ele meteu uma bola de 3, aí meteu outra, e ele falou, vou meter outra. E aí sofreu uma falta que eu não entendo onde aquilo foi falta. Não. Aí o Nuggets desafiou, eu falei, claro que não vai ser falta isso. Aí os árbitros passaram meia hora na TVzinha, foi falta sim. Mantiveram, e então, foi interessante ver, a câmera passou pela reação de todo o banco do Nuggets, todo mundo completamente confuso de como é que eles mantiveram a falta, e a equipe de transmissão nos Estados Unidos não entendeu o que aconteceu. Então, a gente não gosta de comentar de arbitragem, e agora eu dou mais um motivo pra gente não comentar. Não entendo bulhufas, eu acho que eu não tô sabendo as regras do jogo. Então... Acho que erros acontecem, a questão é, eles viram de novo no replay e mantiveram. Então aconteceu alguma coisa lá que a gente só não compreende, perdido. E que a equipe de transmissão não compreende. Eu acho que é um desses casos em que a gente só fala de arbitragem pra gente entender melhor, pra gente tentar aprender o que de fato eles assistiram. Não sei, mas o Jimmy Butler esticou bastante a perna tocou na região íntima do Aaron Gordon. E eu achei que eles iam dar um chute achei que até ia ver, não ia ser nem que não foi falta, bola ao alto. Achei que eles iam dar falta de ataque do Jimmy Butler. Não, deram os lances livres, ele acertou os lances livres. De repente, o Jimmy Butler tinha mais pontos em 1 minuto do que nos 43 minutos anteriores do jogo. E o que cogitaram foi que os árbitros acharam que não havia espaço de aterrissagem pro Jimmy Butler. A gente não costuma ver isso acontecer em jogadas em movimento, com o jogador pulando pro lado. Ele tava indo pro lado, o Aaron Gordon parou até. Foi uma jogada atípica e acho que por isso que a gente não tá compreendendo perfeitamente bem a arbitragem, mas o que importa é que o Jimmy Butler criou uma sequência absurda de 8-0. E aí lembrou alguns momentos clássicos dessa campanha histórica do Heat, porque... Lembra, tiveram pelo menos 2 jogos contra o Bucks que o Bucks estava jogando bem. O Bucks estava vencendo no quarto período e de repente, bum! Jimmy Butler explodiu. Sei lá o que aconteceu. O Jimmy Butler começou a fazer um monte de cesta e roubo de bola, contra-ataque, torcida com a cueca na mão e o Heat ganhou. E ontem foi isso. O jogo foi feio, mas o Nuggets foi melhor no segundo tempo. O Jokic fez 18 dos pontos dele no segundo tempo. O Jokic virou o jogo. O Jokic puniu a zona. O Nuggets está vencendo por 8. O Heat está ganhando e falta 2 minutos? O Heat vai ganhar esse negócio. E eu nem sei como. E a gente viu até o vintage Jimmy Butler, que você tinha comentado que a gente não via já há um bom tempo. Que foi depois dessa sequência de 2 bolas de 3 pontos mais a falta na zona morta. Ele pegou a bola, errou um arremesso de 3 pontos, mas teve rebote ofensivo. Ele falou, vou atacar o Jokic. É só isso. Ele foi pra cima, ele bateu pra dentro do garrafão. Sofreu a falta e foi bater mais lance livre. Perfeito. A gente não via ele atacando a cesta com esse tipo de agressividade. Mas quis o destino que o lance final do Jimmy Butler foi ele infiltrando, não conseguindo espaço pra bandeja, não conseguindo cavar contato, travando os 2 pés, tentando recomeçar e aí tendo a bola interceptada. Tal qual o Jeremy Lin. E te enlouquecia no me enlouquecia. Aí a gente falou disso tantas vezes nesse resumo da rodada. Por que o Jimmy Butler está travando os pés no meio da infiltração e tentando recomeçar todas as jogadas? Calhou de que o momento final dele, a última esperança do Miami Heat, foi numa jogada assim. E o Nuggets, mais calejado do que a gente, foi lá e interceptou esse passe. Caldwell Pope, um grande roubo de bola. E na entrevista pós-jogo, quando perguntaram sobre o que rolou no fim do jogo, o que foi marcante, decisivo no fim da partida, o Jimmy Butler falou, o que eu lembro é só que eu desperdicei a bola.
E o Jimmy Butler depois, na coletiva final, falou: meu tornozelo tá ótimo, não foi o tornozelo, a gente não jogou bem, eles foram melhores que a gente. Foi só isso. E depois desse roubo de bola, fizeram falta no Caldwell Pope, ele acertou os lances livres, e na posse de bola seguinte, o Jimmy Butler tentou outra bola de 3, bem marcado pelo Aaron Gordon, errou, e é daquelas coisas que é uma decisão possível, é uma decisão justificável, eu não acho que é a melhor decisão. Perfeito. Porque o Heat tinha aí uns 15 segundos, aliás, quase 20 segundos, né? Quando a jogada começa, quando ele arremessou, tinha acho que 14. E o Heat tinha mais um pedido de tempo. Eu achei que eles podiam ter só infiltrado. Provavelmente o Nuggets não ia voltar todo mundo pro garrafão, porque eles não queriam ceder bola de 3. Então acho que o Jimmy Butler ia ter algum espaço confortável para fazer essa bandeja. Então aí você diminui para 2, com 15 segundos para fazer uma pressão, tentar forçar um roubo de bola por 5 segundinhos. Se não der, você faz a falta, torce para um erro de lance livre, tem mais um pedido de tempo para avançar a bola. Então achei que o Heat foi meio que por um... O arremesso de 3 do Jimmy Butler foi um tudo ou nada. Não foi absurdo, não foi um erro grotesco, mas foi um tudo ou nada. E eu achei que arrasta. Tá tão nervoso o jogo que pro Nuggets errar um passe de lateral para bater o fundo bola, não precisa de tanto. É, que foi mais... E o Heat é bom pressionando, tem bons jogadores que interceptam a bola. Foi mais um jogo em que o herói do Heat tentou ser o herói. Foi o Jimmy Butler tentando assumir a responsabilidade depois de uma partida em que ele tinha ido tão mal. Então é compreensível que ele tente, é compreensível que ele assuma essa responsabilidade. Mas assim como toda a trajetória do Heat, foi espetacular, foi heróica, mas não foi o bastante. Ele assumir a responsabilidade, perfeito. Porque é ele que tinha que arremessar. Aliás, na transmissão gringa ficaram bravos, né? O Heat não estava conseguindo gerar ataque de novo, né, nessa série. No segundo tempo, o Adebayo foi espetacular no primeiro tempo, fez 2 pontos só no segundo, e chegou uma hora que o Javan Gandhi comentou na transmissão. É muita pressão e muita carga nas costas do Gabe Vincent, do Duncan Robinson, do Caleb Martin. Tipo, Jimmy Butler, olha como o jogo tá tenso. O chão tá molhado, não porque alguém caiu, porque tá todo mundo pingando de suor, de nervosismo. Pega a bola e faz alguma coisa. E aí eu entendo um pouco da bola de 3. Porque o Heat voltou pro jogo com as bolas de 3. Eu falei, quer saber? Eu vou dar outra. Inclusive, voltou pro jogo com as 2 bolas de 3 do Jimmy Butler, né? Então, compreendo. Mas naquele momento, quando ele arremessou, eu falei, putz, só ataca. O Nuggets não vai defender o garrafão. Eles não vão querer fazer uma falta nesse momento, não vão querer deixar ninguém, mesmo que o Heat estivesse acertando porcaria nenhuma de 3 pontos. É só muito risco. Tá? O padrão dos técnicos é não cede bola de 3. Você pede o tempo para falar, não cede bola de 3. A gente vai acertar o lance livre depois, não cede. E o Jimmy Butler tentou uma bola de 3 muito bem marcada pelo Aaron Gordon, e aí o jogo acabou lá praticamente. É isso, mas é claro que isso foi um dos efeitos colaterais da defesa que o Nuggets usou o jogo inteiro. Eles tentaram proteger o máximo possível o garrafão. Foi mais uma partida boa defensiva do Jokic. Mais um jogo que atrapalhou muito, desviou muito, em que ele conseguiu contestar vários arremessos. Mais uma partida em que ele teve que sentar uns minutinhos porque cometeu faltas demais. Aliás, achei que também ele viveu perigosamente. Porque ele fez 2 faltas no primeiro quarto ainda e voltou para o jogo. Cada rebote era ele e o Adebayo. Era braço para todo lado. A sorte dele é que era tanto braço dos dois que não dá para marcar. Os olharam e falaram, quer saber? Não quero mexer com isso. Se vocês dois estão se cotovelando, não vou marcar de ninguém. Vocês que se entendam. Mas podia marcar falta dupla, essas bobagens, ou marcar, não, eu vi primeiro do Jokic. E ele se engalfinhando com o Kyle Lowry, que tava doido para cavar a próxima falta do Jokic. Achei que foi bem arriscado, né? Ele se arriscou muito, mas se safou. Teve problema de falta no começo e depois não fez mais. E se o Jimmy Butler estava com dificuldade de encontrar arremessos, precisou de bolas de 3 pontos difíceis no quarto período, o Jokic nunca teve dificuldade. Foi fascinante como no final, jogo nervoso, atrás do placar, precisando pontuar, não pode existir erros. Era o Jokic recebendo a bola no meio das zonas e da defesa por zona do Heat e encontrando um jeito de pontuar com contato, sem contato, com defesa em cima. Depois o Heat abandonou a defesa por zona, né? No finalzinho do jogo eles foram para marcação individual. E aí era só o Jokic empurrando alguém mais baixo do que ele, encontrando um jeito de chegar no aro. Eu achei curioso, porque no jogo passado, no jogo 3,
o Nuggets acabou com a zona do Heat. A gente falou do ajuste do Jokic não receber nem tanto na cabeça do garrafão, onde ele recebeu, mas receber do lado da quadra, aqueles cortes em direção à cesta do Christian Brown. E aí no jogo passado não teve uma posse de bola de defesa por zona do Heat. Eles falaram, deixa, não vamos. Não vale a pena, né? E nesse jogo eles voltaram. Primeiro no começo do jogo, quando o Jokic saiu com 2 faltas e o Duncan Robinson entrou pro Heat, que é quando eles gostam de usar zona, aí foi a festa deles. Eles sempre fazem isso, né? Se o Jokic senta, eles marcam zona imediatamente. Mas aí no fim do jogo, no quarto período, foi com o Jokic em quadra, o Jokic puniu, e aí eles mudaram, só que eles ficavam forçando, era tanta jogada, tanto corta-luz, que uma hora o Heat tinha que trocar a marcação. E uma hora o Jokic estava sendo marcado por alguém que não devia marcar ele, né? E aí ele tinha muita paciência para ir lá e girar. Olha que absurdo. O jogo teve aproveitamento baixíssimo, né? Foi só nervosismo. Suco de nervosismo o jogo. O Heat acertou 34% dos arremessos deles. O Nuggets não foi muito melhor, 45%. O Jokic sozinho, 12 de 16. É surreal. Aproveitamento muito alto. 75% de aproveitamento. É só se você tira o aproveitamento. Resposta, Se você tira o aproveitamento do Jokic, pega só o resto do Nuggets, não é muito melhor que o Miami, não. Ele que sobrou ontem. E ele tava nervoso. Eu tô falando aí que ele brigou com o Lowry. Claro, foi um jogo tensíssimo. Só que ele não para de acertar mesmo assim. E legal, né, de a gente ter todos os tipos de jogos para esse Nuggets sagrar campeão. Esse foi um jogo em que não coube ao Jokic ser criador de jogadas, colocar todo mundo na cara do gol. Pô, e quando ele colocou, os caras erraram todos os arremessos de 3. Nossa, o que ele deu de passe pro Bruce Brown, que o Bruce Brown não soube o que fazer, tava muito nervoso, errou coisa embaixo da cesta. Foi o dia do Jokic ser pontuador, de mostrar que ele consegue, contra qualquer tipo de defesa, colocar a bola na cesta. No quarto período, uns arremessos difíceis, arremessos com contato. Uns arremessos em que ele teve que receber em movimento contra um defensor. Ele só dá um jeito. Foi realmente um jogo para colocar o Jokic na glória do alto escalão do basquete, da história do basquete. Foi um MVP muitíssimo merecido. MVP de finais, por favor. Temporada regular a gente não fala. Porque envelheceu mal, né, da temporada. Antes da gente ver as jogadas, só um último comentário que a gente falou que o Heat chegou a liderar, né, no finalzinho do jogo, depois das cestas do Jimmy Butler, e acho que isso que vai ficar para eles, de doído. O jogo passado, quando o Jokic saiu com 5 faltas, faltando ainda 9 minutos para acabar o quarto período, e eles no meio de uma sequência ótima, eles Miami Heat, e o Heat não conseguiu transformar isso nem para empatar o jogo, né? A vantagem continua a mesma, mesmo com o Jokic fora inúmeros minutos. E ontem, um dia de jogo nervoso, do jeito que eles gostam, de placar baixo, em que o Nuggets acertou 5 bolas de 3 o jogo inteiro, surreal. E o Heat estava vencendo nos minutos finais, que é onde eles dominaram nesses playoffs, né? Ganhar esses jogos apertados no fim. Então... antes dessa série com o Nuggets, eles tinham um saldo positivo de 90 pontos em quarto período nesses playoffs. E o Nuggets eles não conseguiram vencer. Então, 2 jogos finais aí que o Heat viu o jogo na posição que eles queriam. Tipo, é muito difícil, a gente não consegue parar o Jokic, beleza, mas tá aqui. No quarto período, do jeito que a gente gosta, coisas dando certo ao nosso favor e não conseguiram dar o golpe final. O Nuggets sempre conseguiu se manter à frente. Pois é, o Heat era o time da resiliência, mas o Nuggets mostrou contra o Lakers e contra o Heat como é um time que resiste a qualquer coisa que você tente contra eles. Parece, nesse momento, o time imbatível que a gente não viu na temporada regular de nenhum lado. Todos os times tinham pontos fracos, todos os times tinham dificuldades, foi uma temporada completamente embolada. O Nuggets terminou essas finais parecendo realmente completamente imparável. Boa. Então vamos ver os lances? Vamos, eu separei aí praticamente o quarto período inteiro pra gente assistir, analisar, contar aí a história do jogo que foi condensada nesse quarto período. Vamos ver. Estamos aí com esse placar de quarto período, né? 70-71. Impressionante, jogo dos anos 80. E a gente vê as trocas de passe pro Jokic conseguir receber essa bola embaixo do garrafão. E aqui o Cody Zeller tá pressionando, né? Porque ele tava marcando esse lado. E o Jokic tá no cantinho, de repente ele corta em direção à cesta, o Cody Zeller já tá atrasado. Aliás, o quanto você achou curioso
que o Kevin Love foi espetacular no primeiro tempo como pivô reserva, jogou 5 minutos do segundo tempo, e aí o Cody Zeller joga e eles perderam por 5, ele teve um saldo de -5. Em 2 minutos. Eu confesso que eu não consigo entender muito bem a rotação, mas os Spurs deveriam procurando alguma coisa ali que a gente não viu. E aí, mais troca rápida de passes, a preocupação com o Jokic é muito grande, já tá todo mundo dentro do garrafão. E aí, rodando a bola, eles conseguem essa bola de 3 pontos de Jamal Murray. E aí o Adebayo já tá ali pra voltar, porque, né, Cody Zeller em quadra não rolou. Isso, ele realmente não pode defender. E aqui tá o Jimmy Butler sendo mais agressivo, como a gente queria, porém, não conseguindo finalizar, tomando toco do Christian Braun. Que defendeu muitíssimo bem nessa série, ganhou um espaço merecidíssimo nesse time e deve ser bem importante na próxima temporada. E aqui é o Jimmy Butler marcado pelo Jamal Murray, que é quem ele queria, mas ele não ataca, ele abre pro Caleb Martin, que ontem nem pensou em arremessar de 3, né? Toda vez que ele recebia a bola na situação, ele atacava. Dê certo ou dê errado. Eu acho que o plano do Heat foi bem mais focado em tentar atacar o garrafão, principalmente tentar fazer o Jokic cometer faltas, e não foi o caso. Aí o jogo em dupla Murray e Jokic, ele passa, abre, arremesso contestado. Achei que foi um bom exemplo do que a gente viu com o Jamal Murray ao longo do jogo, já que ele acertou 6 de 15 arremessos, 2 de 7 bolas de 3 pontos. Esse jogo de dupla não cedeu muito espaço para ele arremessar, mas o mais importante aqui é o contra-ataque do Heat que o Aaron Gordon interceptou. É mais uma cesta que o Jimmy Butler achou que ia fazer por causa da correria e não conseguiu. E aí o Jokic recebendo a bola no meio das linhas. É uma regra da NBA. Contra-ataque de contra-ataque é bandeja. Isso. É lei, assim. Sempre acaba perto do aro. E aí sim o jogo Jamal Murray e Jokic funcionando. Foi muito legal quantas vezes o Jokic recebeu a bola de volta, né? Depois de passar a bola. E ele sempre transformou isso em cestas. E aí é grande arremesso do Kyle Lowry, que jogou bem ontem. E naquele jeito que deu certo, né? O Jokic acompanha lá em cima, né? Porque o Duncan Robinson não pode ficar perto. Um terceiro jogador vem aqui no meio do garrafão, o Christian Braun, para não ceder esse passe muito fácil pro Adebayo. Só que ele deixa o Lowry livre e o Duncan Robinson virou armador nesses playoffs. Né? É surreal. Os passes que ele dá. E um passe de um que nunca lado deu da quadra pro outro, né? São passes muito difíceis. Luka Doncic. E esse é o Jokic recebendo entre as linhas, enfrentando o Adebayo. E aí o Adebayo não pode ficar fora, porque senão o Jokic tem um arremesso livre aí. Mas se ele tá em quadra, ele defende muito bem, o Jokic também acerta. Esse foi o arremesso mais novitskiano do dia. Acho que foi um dos mais longes também que ele acertou. E aí uma diferença só de execução. A gente viu isso dar muito certo em vários momentos dessa série. Esse pick and roll que pega o Adebayo em velocidade, porque aí correndo ele consegue chegar antes do Jokic. E a mesma jogada, mesmo conceito de antes, de 2 acompanhando o Duncan Robinson, dessa vez ele dá o passe e não tem o Christian Braun, né, dessa situação como terceiro jogador. O Jamal Murray não faz isso. Quando ele faz é muito tarde. Mas mesmo assim o Adebayo não consegue. Boa defesa do Jokic, bom posicionamento do Jamal Murray. E eu acho estranho que é o Duncan Robinson quem tá fazendo a jogada e não o Jimmy Butler, em vez do Jimmy Butler, por exemplo, né? E aqui é o Bruce Brown só muito afobado. Não, tem 17 segundos no relógio. Foi um jogo horroroso dele, mas o Aaron Gordon pelo menos conseguiu transformar isso em um rebote de ataque. E aí, por falar em afobação, né? É o Caleb Martin voando e o Jokic zero afobação, né? Só esperando o corte do Christian Braun. Olhou para um lado, olhou para o Bruce Brown e passou pro Christian Braun. E é grande draft, né, do Nuggets, o Christian Braun. E não tem muito segredo para eles, né? Pega um jogador que o grande talento é se mexer sem a bola. Isso. E bota ele para jogar junto com o Jokic, tá aí. Põe alguém que não fica parado e gosta de cortar pra cesta. Que sabe ler um espaço e atacar e finalizar. É que ele errou todos os lances livres depois, mas parabéns pra ele, campeão. Não foi só ele. Outra coisa que deu bem certo pro Heat em vários momentos, esse passe pro Adebayo ali no cantinho. Dessa vez o Jokic não deixou isso se transformar em cesta. O Adebayo acertou um arremesso o segundo tempo inteiro e não foi porque ele não tentou. Ele tentou acho que 7 ou 8 arremessos e vários em jogadas, como a gente tá vendo agora, que são boas, ele costuma fazer. E ele errou por muito, né? Foi realmente bem esquisito. E aí o Adebayo marcando o Jokic pela frente, isso vira um corta-luz pro Jamal Murray. E aí,
Credo! Que passe é esse, né, Jamal Murray? Deu pra ver que o Jamal Murray não teve um dia fácil nem pontuando, nem criando pros outros. Por isso que quando a coisa apertar aí no quarto período vai ser o Jokic. E aí... O arremesso fazível do Jimmy Esse é Butler. o resumo da partida do Jimmy Butler. É o Jokic num drop, recuando, o Jimmy Butler freando, dando esse arremesso. É o que ele mais gosta de fazer. E ó o que a gente comentou, olha esse rebote, Adebayo e o Jokic. Foi falta de ninguém, tá, gente? Ó, nada. Aí, ó, nada de ninguém. Segue o jogo. Mas é isso. Foi um drop do Jokic, que ele não faz contra o Duncan Robinson. A gente já viu 2 vezes. Pois é, mas quando o Fez Jimmy Butler... o Jimmy Butler atacou o espaço e não conseguiu transformar em cesta. E aí é mais uma vez que o Nuggets acelerou e não conseguiu transformar em nada. Dessa vez a bola de 3 pontos do Aaron Gordon, que não caiu. Acho que foi o jogo mais acelerado da série e o de menor placar ao mesmo tempo. E aí, mais um dos momentos em que o Jokic simplesmente parou na frente de infiltrações do Heat. Deu pra ver que eles não querem arremessar de 3, né? Eles querem infiltrar. E o Jokic não pulou, não contestou, mas é mais uma bandeja que não cai. O Struz, acho que ele pensou que ia ser falta de ataque, porque ele se posicionou antes, o Jokic, e ele tentou sair do corpo do Jokic para não fazer a falta de ataque, aí perdeu completamente o timing da bandeja e mais uma chance de contra-ataque pro Nuggets. E os dois times são esse é o jogo. incapazes de pontuar em transição no quarto período. Loucura. Nem sei se... Acho que contou como toco do Struz, né? Mas nem sei se pegou na bola direito. Foi... E aí, toco de novo. O Lowry não consegue dar um arremesso. Tocaço do Aaron Gordon. E foi no estouro, né? Depois de uma jogada em que nada aconteceu. E a resposta do Nuggets do outro lado foi esse pick and roll com o Jokic. Corta a luz ali no alto. É que é o primeiro lance em não sei quantos minutos que o Nuggets para e faz uma jogada normal. Em vez de ser a correria da correria. Foi pra controlar o nervosismo, os dois foram no Jokic e o Jamal Murray teve esse arremesso de meia distância livre. Como diz Zach Lowe, cota Zach Lowe, o pick and roll Jokic Jamal Murray é introcável, indropável, blitzável. Não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. É desesperador mesmo. E aí é o Gabe Vincent achando que ele Martin que de novo ataca a cesta, que é o que ele fez. E a bola voa da mão dele. E aí o Heat tem que atacar de novo. E aí o Gabe Vincent não acerta nem o aro. E é excelente defesa do Jokic, né? A gente tá vendo a melhor versão dele como defensor. E aí sendo marcado, o Jokic sendo marcado pela frente, de repente ele tá do outro lado. Foi muito legal como o Jokic deu um jeito. É que aí o Heat vai pra zona pra tirar o pick and roll que deu certo do Murray com ele. E ó, ele dá um jeito de quando recebe, tá na frente da defesa. E aí o Adebayo tem que contestar e ele tenta esse passe pro Aaron Gordon. Que aí, nem isso deu certo. Nada. Foi um dia difícil pro basquete. Foi um dia que era pro Jokic pontuar sozinho, ele vai perceber isso daqui a pouquinho. Aí o Jimmy Butler ataca, mas não arremessa, passa pro Vincent, que erra o arremesso de 3. E aí o Nuggets tenta correr. E aí correria, é só bagunça, olha isso. Tenta correr, e aí mais um passe interceptado. Não, tudo bem, vai ser agora um contra-ataque do Jimmy Butler. Não vai. O jogo de transição foi muito, muito ruim. E agora que de novo aquele pick and roll com o Adebayo, dessa vez gerando um arremesso de 3 pro Jimmy Butler. Esse foi bonitinho, o passe veio, ele passou antes da cobertura. O Aaron Gordon veio cobrir, então o Jimmy Butler tava livre. Difícil acertar. E aí o Aaron Gordon recebendo entre as linhas da zona, de repente o Jokic vai lá e recebe outra vez. Ele recebe depois, né? E é o Lowry que se aproxima e aí fica muito fácil. Pronto, o Jokic percebeu qual é o caminho pra cesta. Né? De novo o Caleb Martin atacando, de novo o Jokic dando trabalho, mas aí o Jimmy Butler acerta a primeira. Jogado muito parecido, né? Infiltração não foi com pick and roll, mas infiltração, passe pra fora. E o Jimmy Butler decidiu arremessar de 3. E o Caldwell Pope responde muito contestado. Foi tão afobado contra os outros arremessos. Pois é, foi contra a zona, né? Teve uma troca de passes, mas estava muito bem marcado pela zona do Heat. E aí, por falar em afobação, foi o Jimmy Butler arremessando no primeiro instante que ele sai do corta-luz. O Jokic está alto até. Mas não tão alto a ponto de atrapalhar o movimento do arremesso, então beleza, vamos 2 seguidas. E a diferença já caiu para 4. E aí o Jamal Murray vai pro ataque, acha o Michael Porter, fala, não é possível que eu não vou acertar a bola de 3 nunca. Ele fez uma, ontem. Uma. É. Né? Tipo, mas sim. Foram finais tenebrosas pro Michael Porter.
E essa foi que o Jimmy Butler inventou esse arremesso de 3 pontos, zona morta, caindo pro lado, e marcaram falta. Na história do Michael Porter é a superação dele de fazer mais do que arremesso. Esse aí foi completamente forçado também. Não, Ele pegou o máximo de rebotes dele num jogo de playoff ontem com 13, cortou em direção à cesta várias vezes. Foi ele tentando falar, gente, por favor, me deixa em quadra. Eu juro que eu faço outras coisas. Mas esse passo pra trás, assim, Esse foi inexplicável. absurdo. E o que tá fazendo a coisa certa, mas os companheiros não estão se aproveitando disso. E aí o Jimmy Butler, depois das bolas de 3 e da falta, atacou o Caldwell Pope e colocou o Heat de novo na frente, faltando 2:45, que esse arremesso em cima do Caldwell Pope. Porém, olha quem tá marcando o Jokic depois de uma troca de marcação. O Adebayo tá lá longe, o Caleb Martin não tem o que fazer contra o Jokic. Não, sério, isso é completamente imparável. É desesperador. E aí o Jimmy Butler tentou outra aí, já tinha tentado uma depois do corta-luz em cima do Jokic. É a mesma jogada, o Jokic tá em cima, mas não tão em cima, ele tem espaço pra arremessar. Ele só que também dessa dá um vez passinho pra trás antes de contestar o arremesso. Lowry muito heróico esse tapinha, a bola volta pro Jimmy Butler e aí ele ataca e sofre a falta do Aaron Gordon. E de novo o Heat na frente, falta 1 minuto e meio, o Heat tá ganhando e o Jamal Murray tentou um arremesso aqui que eu não sei se foi a coisa mais inteligente. Caindo pra trás, marcado pelo Adebayo. Foi boa defesa do Heat, né? Existe a troca, né, por causa do corta-luz com o Jokic, e o Adebayo vai pra cima do Jamal Murray, mas o Caleb Martin imediatamente vai pra tirar o passe pro perímetro do Jokic. Então não tinha nenhuma jogada acontecendo, o Jamal Murray teve que forçar esse arremesso. E não tinha nem o rebote ofensivo do Jokic, mas tinha o do Bruce Brown que veio da zona morta, Danilo. É sempre, né? Impressionante. Quantidade de rebote de ataque que a gente viu na zona morta nesses playoffs. E aí o Nuggets na frente de novo, aí o Jimmy Butler atacou, dessa vez ele não conseguiu a bandeja, abriu pro Strus, e o Strus não teve também uma final muito fácil nos arremessos de longe. Foi uma homenagem a você que eu separei essa jogada. Porque teve o chutinho pra parar o contra-ataque. Exatamente. Né? Você não pode fazer falta pra parar contra-ataque porque agora é antidesportiva. Então chuta. E aí o Heat consegue Pica estabelecer a defesa, só que estabelecer a defesa até certo ponto, né? Que não tem o começo do lance no site da NBA. Mas quando a gente pega o lance, o Adebayo já tá no Jamal Murray e o Caleb Martin no Jokic. Então são 4 segundos pra acabar. É que demorou pro Nuggets conseguir os corta-luzes pra fazer essa troca. Mas conseguiu uma hora. Uma vez estabelecida a troca, não tem muito o que fazer. O Jokic vai conseguir um arremesso. E esse é um que ele errou. E esse ele errou no minuto final. E aí o Heat perdendo por 1 vai ter mais uma chance de conseguir alguma coisa. O Jimmy Butler marcado por quem ele quer, que é o Jamal Murray, só que ele trava o pé na hora que ele chega aqui, vê que não tem vantagem, ainda tem o Jokic, não sabe para onde correr, quase anda, né? Porque ele já dá um passinho. Se o de trás escorrega agora, a pontinha do pé direito dele é mandada. E aí ele tenta o passe pro Strus e o Caldwell Pope intercepta. E eu queria essa estatística de quantas vezes a gente mostrou isso no resumo da rodada, quantas vezes a gente reclamou que ele estava fazendo isso, e aí foi a jogada que definiu o jogo. E aqui, em teoria, eles não precisavam fazer falta. Porque, ó, a posse de bola começa aqui com 27 segundos. Dá pra marcar por 24, pedir um tempo e dar um arremesso final. É arriscado, mas dá. Perder em 3 segundos. Eles preferiram fazer a falta aí nessa tentativa de roubo. Então, eu achei até que foi... Acho que eles fizeram essa falta também pra parar o contra-ataque. O que é uma coisa que não pode, né, acontecer. Mas aqui não é um contra-ataque propriamente dito, mas é uma jogada em transição do Nuggets. Então, eu acho que eles talvez tenham ficado com medo de que isso pudesse acabar virando 2 pontos fáceis, né? Pode ser. Então é isso, gente. Esse foi o último resumo da rodada. Espero que vocês tenham gostado. É sempre uma aventura vir aqui gravar todos os dias ao longo desses meses todos, mas espero que tenham sido o suficiente aí para cativar vocês. É isso, muito obrigado pela audiência de vocês ao longo de todos esses playoffs. A gente fez resumo da rodada de todas as partidas da pós-temporada, menos 2 partidas das finais que viraram podcasts. Então, por favor, escute nossos podcasts. A gente grava aqui ao vivo às quintas-feiras no YouTube, às 5h30. Vai ao ar em áudio, ditadinho, bonitinho, com vinhetas, às sextas no Spotify. E muito obrigado pela audiência de vocês ao longo de toda essa temporada, além, claro, desses playoffs. E se você é assinante do Bola Presa, muito obrigado por ter tornado isso possível. A gente vai tirar aí uns diazinhos, mas semana que vem a gente volta já com conteúdo exclusivo novamente para os nossos assinantes, como agradecimento pelo apoio e permitir que a gente possa se dedicar desse jeito, nesse grau, durante a pós-temporada.
E antes da gente se despedir, se você quiser ouvir podcast com a gente antes ainda de quinta-feira, que a gente grava aqui ao vivo, saiu nossa participação no Café Belgrado. A gente gravou com o Nepo lá na NBA House no último sábado, para já falar de off-season, porque a gente sabia que ia acabar. Né? Isso, você tava com gostinho de final, né? Então a gente falou de... Assim, surgiu o assunto Houston Rockets, surgiu o assunto Lakers, o Nepo trouxe o assunto Phoenix Suns, não sei porquê. Só por coincidência, Então a gente claro. ficou mais focado nesses times, né? Mas a gente falou do off-season em geral e a gente tocou nesse assunto do Denver Nuggets começar a próxima temporada como favorito. O Michael Malone recebeu o troféu e falou: a gente quer mais, ano que vem vamos vir de novo. Relaxa, cara, descansa uns dias aí, comemora. O York só queria ir pra casa. Foi a primeira coisa que ele falou, né? E aí, você tá ansioso pelo desfile do título? Eu só quero ir pra casa. Eu preciso ir pra casa rápido, porque vai ter corrida de cavalo. Os cavalos estão esperando. Fascinante. O Michael Malone quer mais. Então a gente fala um pouquinho sobre futuro, sobre a próxima temporada, nessa conversa lá no Café Belgrado. Então é isso, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau!